Está inclusive no nosso centraldatoca.com.br, porque vira e mexe, todo mundo pergunta: Samuel, por que o Cruzeiro não assume o Mineirão? E o Pedro Lourenço, ele revelou o quanto a Minas Arena cobra para repassar os direitos. O Pedrinho comentou sobre isso naquela entrevista à TV Band Minas, e no nosso centraldatoca.com.br tem mais detalhes, mas o Pedro Lourenço, ele fala até sobre conversar em melhorias no contrato que se encerra no final do ano que vem, que foi assinado, né, ainda pela gestão do Ronaldo. Então, no final do ano que vem, Cruzeiro e Minas Arena terão que negociar um novo contrato. E aí o Pedro Lourenço, quando foi questionado, ele disse o seguinte: aí vai conversar e eles falam que querem 300 milhões para passar os direitos. Tem que ter bom senso. Eu não quero nada de graça. Tem um negócio, sei como custa. Mas levar 60 mil pessoas, renda de 4 milhões, para você levar 1 milhão para casa, é difícil. E a gente até procurou a Minas Arena. O Mineirão disse que mantém um constante diálogo com o Cruzeiro a fim de promover a melhor e a mais assertiva operação para os seus jogos, o que inclui os custos da partida, e que os serviços contratados para a operação da partida estão em consonância com os valores de mercado e em respeito à legislação vigente. Esse assunto sempre rende do Mineirão. O fato é que o Mineirão, em algum momento, acho que o Cruzeiro vai tomar posse dessa história. Mas até lá tem muita água ainda para passar debaixo da ponte e vamos sempre seguir acompanhando. Quer acompanhar essa matéria? centraldatoca.com.br, passe lá, dê aquela moral para o nosso centraldatoca.com.br. Uma turma bem legal trabalhando aí 24 horas por dia para trazer. Ainda em cima dessas novas receitas, chegar nos 100 mil sócios é um grande sonho, Pedro. O torcedor pode apostar aí também, né? Que quando você monta um time desse, é daqui para mais, né, Pedro? Você vai só melhorando o time, né? Ô Samuel, esse também é outra dificuldade. Quando eu cheguei aqui e você tem uma resistência muito grande quem está aqui. Aí você vai, olha, eu já falei isso e vou repetir aqui. Aí tem 50 mil sócios do povo. Eles pagavam R$21 e compram o ingresso por 10. Como que você consegue? Você pagar o Mineirão, 22 mil torcedores para pagar a despesa do Mineirão. 22 mil. Aí você põe 22, você pagou as custas, o resto é aquilo. Agora, como que você vai vender um ingresso para você ver um jogo do Campeonato Brasileiro pagando R$10? Aí pulei o ingresso, o mínimo é R$30 e o cara tem que pagar no mínimo R$30. E de 21 pulei para 30 e aumentei todos os outros 20, tá? Esse negócio. Ninguém reclamou. Mas quando você chega aí, o cara, não, isso aqui não pode não, isso aqui vai dar isso aqui dá mistério. Então deixa, pode dar tudo que eu vou resolver. Então esse tipo de resistência que tem, que é difícil, que o torcedor, ele entende bem a coisa, mas só que sempre tem a reclamação, e eu não estou aqui para extorquir o torcedor, não. E outra coisa, a gente tem que, igual agora, por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu acho importante chegar a 100, eu preferia 50 mil pagando certinho e ir nos jogos. Um exemplo aqui que eu vou chegar lá no que eu queria falar. Nós estávamos nos Estados Unidos, você deve ter ouvido isso muito. Diz que tem 2 milhões de brasileiros que moram nos Estados Unidos, certo? Eu falei com 100 lá. Todos eles querem ser sócios do Cruzeiro, pagando sem vir aqui. Você quer ajudar o Cruzeiro. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que... Eu até falei que nós temos um dever de casa aqui para a gente começar a trabalhar isso. Nós criamos o sócio, que eu não me lembro aqui o nome, que paga R$10. Meu Cruzeiro. Ele tem um ingresso por ano. Tem 10 mil sócios. E paga todo mês. Eu já vou aproveitar aqui, ó, o gancho do Marlúcio, falando: Mineirão vai ser do Cruzeiro. Este é o assunto que a gente vai entrar, porque o Pedro Lourenço, há exatos 8 dias atrás, esteve no programa Os Donos da Bola, da TV Band Minas. Tive a oportunidade de fazer algumas perguntas para ele,
E uma dessas perguntas que surgiram na oportunidade foi a questão do Mineirão. E ele revelou, né? O Mineirão pede 300 milhões aí para repassar essa administração para o controle total do Cruzeiro. Ele também, na mesma entrevista, fez questão de refutar qualquer possibilidade do Cruzeiro construir estádio. Enfim, Amanda, e aí? Eu queria saber de você qual o caminho que você entende para esse tipo de situação do Cruzeiro com relação a Minas Arena, ao Mineirão. Não tem como o Cruzeiro questionar valores, que foi um contrato, a gente sabe muito bem como que se deu essa questão da Minas Arena, ou deve buscar negociar uma opção, porque o Pedro já falou, até para fazer justiça, o que durante pouco mais de 2 anos a gestão do Ronaldo sempre bateu. É muito ruim a questão do Mineirão, aí teve uma época que melhorou um pouquinho, e o Pedro voltou a bater forte nessa situação. Qual caminho você entende que seria o ideal, o melhor para o Cruzeiro nessa situação, Amanda? Valu, só o fato de o Cruzeiro ter tido aí nesse tempo, né, 2 donos e todos os 2 donos questionarem a questão de valores com a Minas Arena, e eu falo na questão de margem de lucro, né, obtida pelo Cruzeiro, mesmo o Cruzeiro colocando ali um público que a gente sabe que vem batendo recorde atrás de recorde, e ainda assim está sendo bom somente para a Minas Arena, não é um bom sinal, né? O Ronaldo foi assim, mesmo como você disse, melhorando um pouco, está sendo assim agora com o Pedro, e acredito muito que o Pedro, por ter a experiência que ele tem, enquanto administrador, enquanto investidor também, ele sabe como as coisas funcionam e ele fez questão de falar sobre isso também. Eu acho que o que o Cruzeiro pode fazer nesse momento é tentar negociar, é continuar tentando, né? Não quer dizer que ele não esteja tentando, né? Acho que não tem uma fórmula mágica. Em algum momento, não sei se o governo de Minas pode ajudar também. Ele foi perguntado sobre isso e ele fala que nunca houve, né, essa aproximação por parte do governo de Minas no intuito de ajudar. A gente sabe que o Mineirão ele preza, né, por ser enriquecedor para o Belo Horizontino, principalmente, mas por todos os torcedores dentro e fora de Minas Gerais, mas que precisam ser utilizado o estádio exatamente para esse tipo de evento, né, para o futebol. Então, acho que é tentar negociar, Valu. Acho que não tem muito uma fórmula mágica, não. Tentar se aproximar ir tentando se aproximar também de quem pode nos ajudar, no caso, o governo, né, do Romeu Zema. Mas eu posso ser muito sincera, eu ainda acredito que, infelizmente, a Minas Arena vai sempre prezar pelo lado onde convém, onde é o mais forte, né? Aquele lucro, a margem de lucro vai ser sempre maior a eles. E nem acredito que o Cruzeiro consiga ter essa autonomia de pegar essa administração, mesmo pagando o valor que quer a Minas Arena. Ainda assim, eu acredito que a Minas Arena pode colocar aí um dificultador ainda maior ao Cruzeiro, porque para ela é muito cômodo, né? Ter um lucro, uma margem de lucro que só aumenta cada vez mais, é sempre muito confortável. Estrategicamente falando, isso convém a eles e eles não devem querer abrir mão disso. Um abraço para Carmo do Cajuru, para Corinto, pertinho ali de Curvelo, onde eu tenho mais ou menos uns 550 parentes, graças a Deus. Um abraço para essa galera. E aí, Glauber, qual o passo que o Cruzeiro deve dar, na sua opinião? Pedro Lourenço já descartou, pelo menos neste momento, construir um estádio, e não está boa a negociação do Mineirão com o Cruzeiro neste momento. Então, essa questão de construir estádio, né, cara, às vezes um torcedor ou outro deveria fazer isso, mas a gente que vai ali no Mineirão, a gente sabe a energia que tem, igual, tô aqui até representando a minha cidade aqui, que a cada jogo que tem, o povo aqui de João Molevade aqui tá em peso aí no Mineirão, é muito carro, muitos ônibus, muitas vans, sempre, todo jogo assim, né? E a gente é apaixonado por Mineirão, cara. Toda vez que eu vou no Mineirão, parece sempre que é a primeira vez, na hora que chega ali, que você
vira ali a rua ali que você vê o Mineirão. Então o Mineirão é nosso de fato, né? Meio clichê falar que o Mineirão é nosso, mas é nosso, acaba sendo nosso mesmo. E então essa questão de construir um estádio toda, acho que 90% cruzeirense não quer isso, né? Mas a gente também precisa, lógico, de ter algo que seja benéfico a gente. E a Minas Arena volta e meia desde 2013, né? Essa geração, o novo Mineirão ali com a Minas Arena, a gente sempre teve dificuldade, até deixou de jogar lá um tempo, mas precisa sim rever isso aí, ver aí o Zema, no próximo ano entrar um novo governo, a gente está sempre pressionando, tem que ter mais pressão também por parte da torcida, porque tem que ser algo benéfico para a gente faz o Mineirão. Acho que o torcedor do Cruzeiro fez e faz o Mineirão, então a gente precisa de melhorar e a Minas Arena precisa rever isso aí pra gente.